Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, e o verso de número 26 em diante. Hebreus 10, 26. Glórias damos a Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 26. Vamos estar fazendo a leitura até o verso de número 29. Hebreus 10, 26 ao 29. Diz assim a palavra: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Às vezes, se você prestar atenção, né, no culto, no andamento do culto, da celebração, às vezes a palavra ela vai na contramão do andamento do culto, né, dos louvores. Há momentos que a mensagem dos louvores, né, uma palavra de vitória, né, de milagre e de ação de Deus, né, de bênçãos. Aí vem a palavra e ela vem na contramão de tudo, e ela vem trazendo às vezes uma mensagem de juízo, uma mensagem de conversão, de arrependimento. Isso ocorre porque o culto, né, o início do culto, da celebração, na verdade é a igreja oferecendo algo para Deus. Só que no momento da palavra ser ministrada, já é Deus entregando algo para a igreja. Então por isso existe em algumas ocasiões uma diferença. Aí todo o andamento do culto vai numa certa mão, e depois a palavra vem numa mão contrária. Mas quando a mensagem ela vem de Deus, isso é benéfico. Melhor coisa é quando a palavra de Deus ela vem na contramão dos nossos desejos, das nossas vontades, quando ela vem na contramão daquilo que nós queremos, na contramão daquilo que nós pensamos. Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esta função de ir contra, às vezes, aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu desejaria naquele momento e naquela determinada ocasião. Então Deus ele vai trazer sua mensagem, entregar sua mensagem à igreja de acordo com a necessidade dela naquela ocasião. Então há momentos em que a mensagem é uma mensagem de cura e de libertação, há momentos que é uma mensagem de milagres e de portas abertas, mas também há momentos de que é uma mensagem escatológica, uma mensagem apocalíptica, uma mensagem de juízo, de fogo, uma mensagem de quebrantamento, de arrependimento e de conversão. Independentemente de tudo isso, nós temos que entender que Deus, Ele quer o melhor para a sua igreja, e o tratamento que Deus tem para com a sua igreja é o melhor tratamento possível. E Deus, Ele trabalha em nossas vidas através de sua palavra, de acordo com a necessidade que a nossa alma ela tem, e muitas das vezes nós estamos na necessidade de receber um chacoalhão de Deus, para que nós não saiamos da rota que Ele quer que nós ficamos, ou para que nós retornemos para a rota no qual nós começamos a sair.
Então a palavra de Deus, ela serve para mim como guia, ela me norteia. Ela, como diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então ela me direciona para o alvo certo, e o alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a sua vontade. E é disso que o livro de Hebreus ele trata de Cristo como alvo central para a salvação do homem, do ser humano. Não existe outra salvação a não ser através de Cristo Jesus. Não há outro nome na face da terra, não há outro nome em todo o universo, nunca houve outro nome que trouxesse salvação, senão o nome santo de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que se prostrarem, se renderem a Ele, e confessar o seu nome, confessar como Rei, confessar como seu Salvador, a palavra de Deus nos garante, nós receberemos a salvação e estaremos com Ele para sempre no reino celestial. Aleluia, glórias a Deus. Este texto de Hebreus é um texto que tem muito a dizer, porque o escritor, ele fala de uma situação, de uma determinada situação, onde a pessoa, ela conhece, ela se entrega, ela aceita a vontade de Cristo, a verdade de Cristo, mas por algum motivo, e não importa o motivo aqui, a pessoa ela decide não mais fazer parte daquilo do qual ela conheceu. Então o escritor dos Hebreus, ele inicia este pensamento, aquilo que Deus coloca em seu coração, dizendo: porque se pecarmos voluntariamente, este pecado voluntário não é o pecado comum, natural, o pecado de Adão em si, mas ele é um pecado premeditado, voluntariamente. Então está falando de iniquidade. Existe diferença entre pecado e iniquidade. Aqui este tipo de pecado é iniquidade. A iniquidade, ela já é algo feito contra Deus de forma premeditada, e é disso que o escritor aos Hebreus ele diz, se pecar voluntariamente, ou seja, a pessoa aceitou a verdade de Cristo, ela ouviu a verdade, e voluntariamente ela decidiu abandonar e deixar a verdade de Cristo de lado, e correr para o mundo, voltar para o mundo, voltar para o pecado, voltar para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então é disso que o escritor aos Hebreus está dizendo, e ele diz: já não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, o sangue de Jesus, ele tem poder, mas sobre esta vida, que voluntariamente, decididamente, ele deixou a verdade de Cristo, no qual ele entendeu, ele já aceitou, ele já conhece, então ele foi para o pecado. Para ele o sangue de Cristo não tem mais valor, para ele o sangue de Cristo não tem poder na vida dele, porque ele está abandonando o sangue, ele está deixando a vontade de Deus de lado. Mas uma certa expectação, verso 27, horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O escritor dos Hebreus está dizendo: aquele que voluntariamente decide voltar para o mundo, para o pecado, mesmo conhecendo as coisas de Deus, para ele não há mais salvação, e o sangue de Cristo não tem poder para expiar os pecados dele, porque ele não quer o sangue de Cristo. O que resta para ele, verso de número 27, é um horrível juízo, é um ardor de fogo que há de devorar os adversários, e todos aqueles que pecam contra Deus, que estão se colocando como adversários de Deus, como inimigos de Deus. Ou seja, se nós decididamente abandonarmos o sangue de Cristo e a sua palavra, nós nos fazemos inimigos de Deus. E o verso de número 28 fala que quando acontecia de alguém quebrar a lei de Moisés, por conta de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa morria. Aí ele dá continuidade dizendo: maior ainda então é o castigo com aquele que abandona Cristo e abandona a sua palavra, mesmo conhecendo, e por livre e espontânea vontade decide fazer o oposto daquilo que ele aprendeu. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. E é uma pergunta que ele faz, ou seja, se na lei de Moisés, por
causa de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa ela morria. Quanto mais agora, na graça, o escritor está querendo dizer, quando a pessoa ela pisa o Filho de Deus, quando ela desvaloriza, ela tem por profano, ela profana o sangue da aliança, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, e ainda faz um agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça, ele diz aqui. Ou seja, todo aquele que conhece a verdade de Deus e decide deixá-la de lado para cumprir as suas próprias vontades e as vontades do mundo, ele está pisando Jesus, pisando sobre Jesus, profanando o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e ainda assim agravando ao Espírito Santo de Deus. E aí eu volto para o verso de número 26, o sangue não tem poder sobre a vida dele, não tem poder para perdoar os pecados, porque ele abandonou o sangue, ele tem o sangue como profano. Então nós caímos de novo no verso de número 27, onde diz que é uma certa expectação horrível de juízo. Em outras palavras, se nós conhecemos a verdade de Deus e mesmo assim decidimos fazer o oposto à sua vontade, o sangue de Jesus começa a perder o valor na minha e na tua vida. Por isso que a Bíblia nos convida a fazermos o oposto. Ao invés de nós profanarmos o sangue, nós corrermos para o sangue de Jesus, sabendo que é Ele que me purifica de todo o pecado. Então, se eu decido viver o oposto da vontade de Deus, eu me torno um iníquo. O iníquo, ele é diferente do pecador. O pecador, ele erra o alvo, ele está tentando acertar o alvo, mas por algum motivo ele erra o alvo. Esse é o pecador. Para ele o sangue da aliança tem poder e tem valor, porque ele se arrepende diante de Deus, o Senhor Deus perdoa os seus pecados, e ele volta novamente à posição em que ele estava, de filho de Deus. Mas o iníquo não. O iníquo, ele já premedita dentro de si, no seu interior, o pecar, e voluntariamente ele decide: não, eu sei o que é para fazer, e eu sei como fazer, mas eu vou fazer o oposto, porque eu quero fazer o oposto, eu quero fazer o que é contrário à vontade de Deus. Aí então ele já não é o pecador, ele já é o iníquo. E para o iníquo, a Bíblia diz, o sangue não tem valor nenhum. Como que nós temos nos comportado diante de Deus, durante o nosso caminhar, a nossa vida espiritual? Será que nós temos simplesmente errado o alvo, e isso é comum? Ou será que nós temos jogado nossa flecha por um outro lado, propositalmente, que não é o alvo, que não é a vontade de Deus? O tema para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: ninguém salva ninguém. A salvação, ela é exclusiva para cada ser humano. Cada um procura alcançar a sua salvação diante de Deus. Ninguém pode salvar ninguém. Nós podemos pregar a palavra, podemos instruir, podemos orar e interceder, mas no final das contas, no dia do juízo, a salvação sobre a sua vida, a salvação da sua alma, ela compete única e exclusivamente a você. Jesus disse que Ele nos enviaria, Ele falou: não, vai, ide, vai, prega, fala da mensagem. Aquele que se arrepender vai se salvar, aquele que não quiser não se salva. Então a igreja, ela tem um papel de falar da verdade de Deus e ministrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela tem um papel, mas aqueles que recebem a palavra, ou que ouvem a palavra, ele tem o poder de decisão, o livre-arbítrio de agarrar a graça, agarrar o Evangelho, ou de deixar e abandonar e deixar de lado. Então naquele dia, no dia do juízo, será cobrado de cada um individualmente a respeito da salvação. Então ninguém salva ninguém. Não tem como nós agarrarmos no pé do irmão que vai ser arrebatado e subir com ele. Isso não funciona. Filho de crente não é crentinho, precisa se converter, precisa aceitar a Jesus. Não é pelo tempo, mas é a cada dia, é constante.
é toda hora, é todo momento. A minha vida tem que estar voltada a Deus constantemente. Eu tenho que estar morrendo para o mundo e vivendo para Cristo Jesus. Só assim o seu sangue, ele tem poder sobre a minha vida, e é através do sangue de Cristo que eu venço o mal, é através do sangue de Cristo que eu alcanço a vitória, é através do sangue de Jesus que tem milagres na minha vida, é através do sangue de Cristo que tem a cura, é através do sangue de Jesus que eu alcanço a minha salvação, porque o Senhor Deus é aquele que trabalha em nossas vidas, mas nós temos que aceitar o sangue de Cristo nela, e então o Senhor Deus, ele faz a sua obra. Bendito seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E às vezes nós oramos errado. Quando se trata de pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, muitas das vezes nós oramos errado. Qual é a oração que a gente faz, né, para um ente querido, né, alguém da família? A intercessão que nós fazemos geralmente, nós oramos e pedimos para Deus: Deus, guarda Beltrano, guarda Ciclano. E às vezes nós sabemos que ele está numa balada da vida aí, ou em qualquer outro lugar, onde o pecado é comum, é natural e está tudo bem, aonde tem coisas ilícitas de diversas naturezas e riscos de vida constantemente, de doenças. E aí a nossa oração é: Deus, guarda, dê do teu livramento, põe tuas mãos, não permita que aconteça isso, aquilo outro. Só que às vezes essa oração ela está errada. Sabe por quê? Porque nós estamos criando em volta da pessoa, no sentido espiritual, uma blindagem tão grande, que se Deus atender essa nossa oração à risca, a pessoa vai para o inferno. Porque Deus, ele tem que permitir coisas na vida da pessoa, muitas das vezes, para que a pessoa se achegue a Ele. Deus às vezes tem que permitir que a pessoa se dê mal, para que a pessoa se achegue e se arrenda a Ele. Deus tem que permitir muitas das vezes um acidente, muitas das vezes Deus tem que permitir uma doença, muitas das vezes Deus tem que permitir um confronto ali, algo de ruim mesmo na vida da pessoa, para que a pessoa ela aceite a Cristo e se volte a Deus. Mas ali estamos nós, fazemos uma oração contrária aquilo que Deus às vezes quer fazer, e pedindo para Deus: Deus, dê um livramento para o Beltrano, porque protege, guarda, mas e como que então a pessoa vai aceitar a Cristo se ela não for pela dor? Não, ninguém vai a Cristo por amor. Eu já disse isso em outra ocasião. Ninguém vai a Cristo por amor, só vai a Cristo por algum interesse, por uma necessidade, por uma dor. Encontra na Bíblia alguém que foi a Cristo por amor? Não existe. Não tem nenhum verso da Bíblia que diz isso. Agora, encontra alguém que foi pela dor. Tem muita gente que foi a Cristo pela dor. Muita gente. Os 10 leprosos chegaram até Jesus por quê? Porque eram leprosos. Se eles fossem homens, sei lá, sãos fisicamente, você acha que eles iam lá pedir o quê para Jesus? Se eles tivessem tudo. Por que o cego Bartimeu clamou a Jesus? Porque ele era cego, ele precisava de Cristo, então ele clama a Jesus. Enfim, vamos ficar falando aqui a noite inteira só dando exemplos aqui. É impossível alguém amar a Jesus antes de conhecer a Jesus, porque o amor ele vem da onde? Do próprio Jesus. Foi João que diz isso. Deus, ele é amor. Ora, então para que eu tenha amor, eu tenho que ter Deus, porque Deus é amor. Como que eu vou ter amor a Deus se eu não tenho o próprio Deus na minha vida? Não faz sentido isso, é impossível. Então para que eu ame a Deus, antes eu tenho que me achegar a Deus. Então, eu até estava falando com o pastor Luciano, nós temos que chegar a Deus por quê? Por uma necessidade, por uma doença, por uma enfermidade ali, por um problema, uma dificuldade, não importa a maneira como você se chega a Deus, mas depois a maneira como você vai permanecer é algo extraordinário, porque Cristo Jesus está mudando o seu interior, aleluias. Aí a gente ora pedindo para que Deus dê livramento, Deus protege e guarda. Então como que a pessoa vai aceitar Jesus? Se na vida dela estiver tudo bem, ela estiver guardada e livrada, todo dia está livrando, todo dia guardando e protegendo, a pessoa está indo para o inferno
obtendo livramentos. Isso não faz sentido, não faz parte do projeto de Deus. O que Deus quer é salvar aquela alma, mas para que Ele possa salvar essa alma, muitas das vezes Ele tem que permitir a dor e a dificuldade. Então, às vezes, em determinados casos, nós temos que mudar a nossa oração. Ao invés de pedir para Deus guardar e livrar, pede para Deus salvar a alma. Pede para Deus curar o interior, as feridas interiores, cuidar daquilo que está dentro. Deus, eu te peço para que o Senhor salve aquela alma. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas tenha misericórdia e salve aquela alma. Essa tem que ser a nossa oração. E isso é bíblico. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 20, Paulo ele diz assim: e entre esses foram Himeneu e Alexandre. Ele está falando de duas pessoas, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dizendo, eu entreguei essas duas pessoas para Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. Paulo não disse, estou orando, pedindo para que Deus livre essas duas pessoas. Não é isso que Paulo disse. Paulo disse, eu entreguei a Satanás. Agora, peraí, entregou a Satanás. Qual é a autoridade de Paulo para com a alma dessas duas pessoas? De dizer, eu entreguei a Satanás. Então quer dizer que essas duas almas eram de Paulo? Onde nós encontramos base bíblica para isso? Então essas almas não eram de Paulo. Paulo não era dono dessas almas. Essas almas são de Deus. Então por que Paulo diz, eu entreguei a Satanás aqui? O que Paulo quis dizer com isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 5, Paulo ele usa a mesma expressão para com outras pessoas em uma outra situação. Diz assim, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É a mesma expressão, para com uma outra pessoa, em uma outra situação espiritual, mas ambos estavam indo para o mesmo lugar, indo para o inferno. E Paulo diz, eu entreguei a Satanás, mas Paulo não era dono dessas almas. Então quando Paulo ele usa essa expressão, entreguei a Satanás, eu procurei nos manuscritos originais, a palavra grega para entregar aqui, e é um verbo que se fala em grego, paradidome, que significa entregar, recomendar ou ainda abandonar. Paulo está dizendo, eu abandonei essas almas nas mãos de Satanás. Só que essa palavra abandonar aqui, ela não está no sentido literal, porque Paulo não cuidava dessas pessoas. Primeiro porque Paulo nem casa tinha para cuidar de alguém. E segundo que Paulo nem estava ali em Éfeso quando ele escreve para Timóteo, e ele nem estava em Corinto quando ele escreve aos 1 Coríntios. Essas pessoas estavam lá, e Paulo estava em outro lugar. Então Paulo não está falando no sentido literal, eu abandonei. Não, Paulo está falando no sentido espiritual. Até porque as ações deles, por mais que fossem ações externas, era algo provindo de dentro. Eles estavam contra o querer e a vontade de Deus. No caso aqui de Himeneu e Alexandre, eles eram blasfemos, ensinando coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. No caso aqui dessa outra pessoa de 1 Coríntios, estava em um outro pecado, nas questões carnais, mas enfim, pecado é pecado e nós sabemos disso, mas Paulo estava falando no sentido espiritual. Então quando Paulo ele diz, eu abandonei eles a Satanás, Paulo está dizendo de forma indireta, eu já não oro mais intercedendo por eles, pedindo para que Deus guarde, protege e livre eles, não, mas para que Deus use de alguma maneira, ainda que através de Satanás, para que eles se arrependam, para que eles se convertam. E Paulo ainda diz aqui em Coríntios 5:5, entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele está falando do corpo. Paulo está falando, ainda que o corpo dele seja destruído, ele pode estar falando de enfermidade aqui, ainda que ele esteja enfermo e passe por uma necessidade muito grande, não é esse o mais importante em si, não é a carne, mas é o espírito. Ele diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Paulo está dizendo: eu não estou preocupado com a condição física deles, eu não estou preocupado com o bem-estar físico, com a integridade física dessas pessoas. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é com a alma dessas pessoas. Então que eu abandonei a Satanás, eu já não mais oro intercedendo por eles, pedindo livramento, não, mas para que Deus converta a alma deles, eles se arrependam e sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus. Então a nossa oração, em dados momentos, ela precisa ser mudada. Então ao invés de nós orarmos pedindo: Deus, põe a tua mão e guarda, não, ore para que Deus, Ele salve aquela alma, porque ela está indo para o inferno. Você quer que Deus guarde alguém que está indo para o inferno? Você quer que Deus protege alguém que está indo para os braços de Satanás? Não, pede para que Deus, Ele faça a obra e cure aquela alma, e traga para os caminhos dele, e traga para a igreja, para louvar com a gente, para cultuar com a gente, para buscar o Senhor, para naquele dia, você estiver lá no céu, você possa olhar para o lado e ver aquela pessoa também com você, adorando e glorificando ao nome santo de Deus. Aleluia. Oh. E às vezes tem que ser assim. Às vezes tem que ser assim. Porque às vezes nós já pediram oração para você várias vezes, já pediram para mim várias vezes: ô, irmão, coloca lá o nome de Beltrano, né, na oração. Por quê? Porque está assim, assado, né? Às vezes, na maioria das vezes, até problemas de saúde. Só que aí você vai ver a vida da pessoa, não está nos caminhos de Deus. E a gente fica orando pela cura. Deus cura do câncer, cura daquela doença e tal, da enfermidade. E amém, não é errado orar pela cura, é bíblico, né? A Bíblia ensina isso. Mas às vezes nós esquecemos da alma dela, que é mais importante ainda do que o corpo físico. E Paulo deixou bem claro, é mais importante a alma do que o corpo físico. O próprio Jesus, ele coloca como mais importante a salvação, quando ele fala: olha, entrar no céu sem um olho, sem uma mão, tudo bem, pior é sair para o inferno com o corpo inteiro. Então às vezes é necessário que o corpo ele seja ferido mesmo, como Paulo diz aqui, a carne seja ferida, mas para que o espírito seja salvo. Então quando você for orar para alguém, por uma cura física, lembre-se da alma dela primeiro, e coloque a alma dela em primeiro lugar. Ore pela cura, ore sim, se Deus quiser Ele vai curar. Mas não se esqueça da alma daquela pessoa, que é mais importante do que o seu corpo físico, a sua integridade física. A alma é mais importante. Aí a gente gasta lá, 5, 10, 15 minutos, meia hora orando por algo daquela vida daquela pessoa, mas a alma está nos braços de Satanás. O problema do ser humano é que o ser humano ele quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus que abençoa. O problema do ser humano é que ele quer receber aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa, segundo a sua concepção, mas não segundo aquilo que a Bíblia diz, que é o que? A conversão. Se converter ninguém quer. Um modo de falar, né? Não generalizando. O milagre todo mundo quer. Irmão, ora lá, apresenta meu nome na igreja lá, Deus abrir a porta, arrumar um serviço. Só que Deus abre a porta, arruma um serviço abençoado, vamos falar abençoado, né? Sai do serviço, vai direto para o boteco, gastar o dinheiro no bar. Começava a ter gastado tempo orando pela salvação daquela alma e não para um serviço, né? Irmão, então eu não vou pedir bênção sobre a vida dele, não pode pedir, mas não esquece da alma. É disso que eu estou querendo deixar bem claro aqui. A gente está se esquecendo da alma dos nossos entes queridos, e orando para Deus livrar, e para Deus guardar, e para Deus proteger, mas e a alma da pessoa está indo para o inferno. O que adianta ela ser livrada, guardada, protegida, os anjos acampando ao redor, e aquela muralha de anjo, mas a pessoa está indo para o inferno? Não faz sentido nenhum isso. Se nós amamos de fato aquela alma, se nós temos o amor que Cristo ministrou em nós, por aquela pessoa, então nós temos que orar para que Deus cure aquela alma, para que ela seja salva. Nós temos que nos importar primeiro com aquela alma que está indo para o inferno, que está nos braços de Satanás, que está sendo enganada. São pessoas que estão morrendo afogadas dentro do barco,
porque nós estamos colocando ela dentro do barco com livramento e proteções e anjos guardando, mas ela está se afogando, porque ela ainda está no pecado, ela ainda está vivendo o querer e a vontade do diabo. Então nós temos que mudar e focar no que? Naquilo que a Bíblia diz que nós devemos focar, que é na salvação da alma do ser humano. Essas são pessoas que comem o próprio vômito. São pessoas que comem o próprio vômito. Não é eu que estou inventando isso, está na Bíblia, em 2 lugares da Bíblia. Livro de Provérbios 26:11: como o cão que torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. O tolo é aquela pessoa lá de Hebreus que nós iniciamos. É a pessoa que muitas das vezes eu e você estamos intercedendo, pedindo para que Deus guarde, quando na verdade, se a gente pedir para que Deus faça juízo, a pessoa ela volta para os caminhos do Senhor mais rápido. Este é o tolo, é aquele que repete a sua estultícia, ele volta ao próprio vômito. São pessoas que muitas das vezes conheceram a verdade da palavra, às vezes até através da sua vida, e mesmo conhecendo, ele volta a praticar as mesmas coisas, está voltando ao vômito, o seu próprio vômito. É o que Provérbios está falando, mas não é só no Antigo Testamento que tem isso, tem também no Novo, né? 2 Pedro 2:20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ao 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. E o verso de número 21, ele é taxativo. Ele está dizendo, melhor que essa pessoa nem tivesse conhecido o Evangelho. Seria melhor se ela nem tivesse aceitado a Jesus. Seria melhor se ela nunca tivesse ouvido falar das coisas de Deus e não conhecesse a verdade, do que, conhecendo a verdade, voltar a praticar as mesmas coisas. Pedro diz, é o cão voltando ao vômito, é a porca lavada voltando à lama. O Provérbios aqui, o sábio Salomão, ele chama de tolo. E o escritor aos Hebreus, ele diz que este está pisando Cristo, está pisando o sangue de Cristo, está profanando o sangue da aliança. E o que você vai pedir para Deus para com essa pessoa? Para que Deus dê livramento? Não, mas para que Deus faça juízo e salve esta alma que está indo para o inferno. Bendito seja Deus. Não existe salvação para as pessoas que estão longe de Deus. Não há salvação. Então nós temos que buscar a Deus para que essa pessoa se aproxime do Senhor, porque longe de Deus não há salvação. E é a Bíblia que diz isso. Hebreus 7:25. Portanto, Ele quem? Jesus, é capaz de salvar infinitamente mais aqueles que por meio dele, de Jesus, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos que se aproximar de Deus e puxar essas pessoas, eu digo puxar no sentido de interceder por elas, de procurar influenciar as suas vidas, para vir para próximo de Deus também. Só que para chegar perto de Deus, às vezes é dolorido, meu querido, não é fácil. Ele não vai vir dando risada alegremente, falando, hoje eu estou indo para Jesus. Não, provavelmente ele vai vir com muita dor, com muita dificuldade. Ele vai ter que passar um sofrimentozinho, uma necessidade, alguma coisa ali tem que acontecer para que ela se chegue a Deus. Como eu disse, Deus não está interessado na integridade física da pessoa em si, senão na salvação de sua alma. Deus guarda, Ele protege, sim, Ele faz isso, mas Ele quer muito mais a salvação daquela alma.
Então por que eu vou estar a fazer com que, ou colaborar, né, cooperar com o pecado de Beltrano Ciclano? Porque é isso que nós estamos fazendo, né? Aí a pessoa está lá no pecado, fazendo aquilo, tudo que é ilícito, né, contra a vontade de Deus, e às vezes até mesmo conhecendo a verdade da palavra, e ela está lá fazendo, e para ela aquilo lá está bom, né? Aí o diabo está ali, lutando contra a vida dela, e tentando levá-la para o inferno. Aí vem a gente e encoberta tudo isso. E como que nós encobertamos? Falando, Deus, põe tua mão e guarda. Não, Deus entra com providência e cobra se for preciso, mas salve a alma do meu filho, salve a alma da minha filha, salve a alma do meu tio, salve a alma da minha esposa, salve a alma do meu vizinho, não importa quem seja, faça juízo se for preciso, Deus, mas salve aquela alma. Começa a orar diferente para você ver. Tem uma pessoa que eu conheço, que uma certa feita, eu lembro que eu orava sempre pedindo para Deus livramento, e guardar, e proteger e tal, e sempre nessa oração, e a pessoa ali, naquela vida, seguindo aquele mesmo ritmo, né? Se falava de Jesus para a pessoa ignorava, e já conhecia o Evangelho. Aí, em determinada ocasião, eu comecei a mudar, Deus tocou no meu coração, e eu comecei a mudar, falei, Deus, entra com providência e faz juízo se for preciso, mas traga aquela alma para os teus caminhos. Olha, sem mentira nenhuma, no prazo de uma semana mais ou menos, aconteceu um alvoroço na vida daquela pessoa de uma maneira tão grande, que esse alvoroço acabou atingindo todos os ângulos da sua vida, o ângulo emocional, no âmbito emocional, sentimental, familiar, conjugal, profissional, financeiro. Veio uma tempestade de uma maneira, meu querido, que, sabe, só que isso fez com que a pessoa, ela reconhecesse que Jesus Cristo é o Senhor, e voltasse a sua mente, a sua vida, o seu coração para Deus. Às vezes é disso que muitas pessoas estão precisando, de um chacoalhão de Jesus, para que a alma seja salva. E como diz o salmista Davi, e ali ele estava como rei, não como salmista, é melhor eu cair nas mãos do Deus vivo, que tem misericórdia, do que na mão dos homens. Então, pede para Deus fazer a obra dele, sim, guardar, amém. Mas se você ama de fato essa alma, eu sei que você ama, pede para Deus fazer o juízo que é necessário, para que ele salve aquela alma. Deus, ele sabe o que fazer, meu querido. Você não está jogando aquela alma no inferno, pelo contrário, você está tirando, arrebatando ela do inferno, você está trazendo ela para os braços da graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor nosso Deus, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele está nos puxando do inferno, do mal, das coisas ruins, do mundo, do pecado da carne, nos puxando para o reino celestial. A Bíblia diz que o Pai, Ele corrige o Filho, porque Ele ama o Filho. Assim também o nosso Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Melhor coisa do mundo é ser corrigido por Deus. É sinal de que Ele te ama, é sinal de que Ele te quer bem. Então deixa Deus corrigir essa pessoa que você ora e intercede tanto. Deixa Deus fazer o juízo dele, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Não fica atrapalhando o agir de Deus, não. Faz a oração da forma correta. Fala, Jesus, eu quero que o Senhor guarde livre, Pai, mas a alma é mais importante, então faz a tua vontade, traz ela para o caminho do Senhor, e você vai ver o milagre de Deus acontecendo, a salvação, a cura daquela alma. Você vai ver Deus fazendo algo extraordinário, porque Jesus, Ele ama todas as almas, aleluias. Então gaste tempo em uma oração eficaz. Gaste tempo numa oração eficaz. Por isso que é bom ler a Bíblia e entender das coisas da Bíblia Sagrada. A probabilidade de você orar certo, digamos assim, uma oração eficaz, ela é gigantesca. Eu já passei tanto tempo orando por coisas que não eram da vontade de Deus um tempo atrás. Eu já fiz campanha, já fiz vigília, já fiz coisas que não eram da vontade de Deus. Eu perdi meu tempo, entre aspas, porque não era da vontade do Senhor, e eu fui descobrir isso lá na frente, porque falta de aproximação, tem que ter mais proximidade de Deus.
através da palavra, através da comunhão com o Senhor, e aí você vai começar a entender o que é a vontade de Deus para você e o que não é. Aí você não vai perder tempo com coisas que não é da vontade do Senhor. E às vezes eu te digo, não é da vontade de Deus de livrar aquela alma, mas é de permitir mesmo o problema e a dificuldade para que ela seja salva, para que ela venha para os caminhos dele. Então gaste tempo em uma oração eficaz. E esse tipo de oração, né, quando nós oramos por algo que Deus não quer fazer, a probabilidade é de que ela não seja respondida, né? Então a gente vai lá ficar orando por algo que Deus não quer fazer. Deus não, às vezes Deus não está querendo guardar aquela alma, não. Deus está querendo, de fato, permitir que o diabo chegue junto ali. Como Paulo ele fala aqui, né? Olha, eu já entreguei, eu abandonei a Satanás. Tipo, é juízo, naquela vida ali é juízo, para ela ser salva é juízo, não tem outro jeito. É isso que Paulo está falando. E muitas pessoas estão nessa característica. Ela precisa passar por um juízo de Deus para que ela seja salva. Então não adianta eu fazer alguns tipos de orações que provavelmente ela não seja respondida, porque não é essa a vontade de Deus, é de salvar e não de ficar guardando lá no aconchego do pecado, né? Não, às vezes não é esse o querer de Deus, mas é de permitir o problema lá, de permitir alguma coisa acontecer de errado lá. Tinha uma pessoa, um tempo atrás também, que estava num trabalho, e naquele trabalho gerava muito pecado, era muito pecado ali, e a pessoa absorvia tudo aquilo, e ela não conseguia ser como Daniel ali na Babilônia. Era o oposto, as pessoas que influenciavam ela. E aquela pessoa ficava sendo influenciada pelo pecado e começou a andar ali no ritmo do pecado deles. E era uma pessoa que conhecia Cristo. E eu juro para você, amado, que eu orei pedindo a Deus, falei: Deus, faz a pessoa perder o serviço. Ô irmão, mas que coisa horrorosa. Não, Deus conhece o meu coração. Eu falei: Deus, aquela alma precisa da tua cura. E eu sei, o Senhor sabe que naquele ambiente ela não vai conseguir. Então, se for da tua vontade, Senhor, essa é a minha, mas eu sei qual é a tua, faz a pessoa sair de lá, para que a pessoa ela encontre um ambiente onde ela se fortaleça em Cristo e não perca a sua salvação. E aconteceu de fato, um problema, uma dificuldade no trabalho, em que a própria pessoa decidiu pedir a conta. Ela perdeu o serviço, mas não perdeu a sua alma. O que é mais valioso do que uma alma? Um trabalho que ganha lá seus 5, 10 mil reais? Não, a nossa alma é mais importante e mais valiosa. Deus não está interessado que você tenha um salário de 5, 10 mil reais por mês. Ele está interessado que a sua alma seja salva. Se for preciso você viver uma vida pobre e no final das contas ser rico lá no reino, juntando um tesouro lá no reino, então Deus ele vai fazer isso. Por que Ele vai permitir que você tenha tudo na terra, se você vai perder sua salvação lá? Deus não vai querer isso para você. Então, este é um tipo de oração que muitas das vezes ela não é respondida, e nós só estamos perdendo tempo. E como que eu sei? Buscando a Deus e me aproximando dEle, eu vou saber qual é a vontade dEle, em relação àquilo que eu estou clamando e colocando diante dEle, e Ele vai falar comigo, e eu vou fazer da maneira certa, eu vou estar alinhado com Deus, na vontade e no querer dEle, mas isso é fruto de intimidade, de proximidade com Deus. Jeremias capítulo 7, versos 16 e 17, ó. Tu, pois, Deus falando para Jeremias, não ores por este povo, para o povo de Judá aqui, nem levantes por ele clamor ou oração, nem supliques, porque eu não te ouvirei. Por quê? Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está falando para Jeremias: Jeremias, para de orar e de interceder por essas pessoas, porque eu não vou atender a sua oração. Eu não vou te ouvir, Jeremias. Você não está vendo o pecado deles, o que eles estão fazendo? E você fica orando e pedindo, intercedendo por eles, eu não vou ouvir. E essa palavra, muitas das vezes, ela serve e se encaixa na nossa vida.
Então muitas das vezes Deus tem que falar para a gente: para de pedir por essa pessoa, pedir para que eu livre, para que eu guarde, para que eu proteja. Eu não vou te ouvir. Você não está vendo que ela está no pecado, você não está vendo que ela está indo para o inferno, você não está vendo que ela não liga para o sangue de Cristo, ela não liga para o Evangelho, ela não liga para a salvação, ela não se importa com a minha palavra. Você não está vendo? Então eu não vou atender, eu não vou te ouvir. Isso é maldade de Deus? Não, pelo contrário. Ali é um pai querendo corrigir o seu filho, e a gente se coloca na frente, né? Não, Deus, não faz isso não, Deus, guarda, não, Deus, livra, não deixa, não. Deixa Deus corrigir, deixa Deus fazer. Ele faz do jeito certo, Ele cobra do jeito certo. É para um rei, né? Me falha a memória, rei de Tiro, talvez, que ele fala, me falha a memória agora, que tinha um anzol fisgado nele, né? E que Deus puxaria o anzol na hora que Ele quisesse. E às vezes na vida de muitos é assim: Deus tem um anzol fisgado lá, e Deus vai puxar na hora que Ele quiser puxar. Só que a gente fica entrando na frente, mas Deus, não puxa não, Deus, deixa Deus puxar. Ele vai vir para os caminhos do Senhor, ele vai se arrepender, ele vai se converter, aquela alma vai ser salva, ela vai estar com você louvando, glorificando a Deus, aleluias, glórias ao Senhor Jesus. O que Deus mais quer é ver aquela pessoa buscando a Ele, meu querido, e é o que você quer também. Então clame a Deus e peça: Deus, entra com providência, a tua maneira, e faz a tua vontade. Pode ser que venha uma tempestade, pode ser que sim, pode ser que não venha, tudo bem, é Deus fazendo do jeito dele. Mas se vir, meu querido, saiba, é Deus trabalhando, é você intercedendo e Deus fazendo a obra. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. Então nesses casos, não importa o quanto você ore, eu vou orar 6 horas por dia, não é o tempo que você se coloca de joelhos que vai fazer com que as coisas aconteçam fora do querer e da vontade de Deus. Porque se essa não é a vontade de Deus, então não adianta eu tentar lutar contra, tentar procurar um jeitinho para que Deus faça o oposto. Não importa o quanto você ore em determinadas condições. Jeremias 15, verso de número 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Deus está falando, se Moisés e Samuel tivessem aqui, Jeremias, eu não ia ouvir, não ia atender a oração dele, eu não ia. A gente está falando de Moisés, o homem que falava face a face com Deus, o homem que na sua ignorância humana deu conselhos para Deus. Você lembra quando Deus falou assim: Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo esse povo que não quer nada comigo, e eu vou fazer de você aí, da sua família, da sua linhagem, uma grande nação. Moisés falou: não, Deus, não vai dar. Porque se o Senhor fizer isso, os povos vão ver e vai falar: então Deus tirou eles do Egito para matar no deserto. Olha a audácia de Moisés, né? É um ser humano, na sua falha, na sua ignorância, dando conselhos para Deus. Deus sabia disso, é óbvio. Deus Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E o que Deus faz? Deus acata aquilo que Moisés está falando, e faz o que? Segundo o que Moisés colocou diante dele. Então nós estamos falando de um homem que tinha uma certa bagagem espiritual. Com Samuel não era diferente. Mas aí Deus vem e diz para Jeremias: ainda que esses 2 homens estivessem aqui, Moisés e Samuel, eu não ia atender. Sabe por quê? Porque este povo, ele está fora da minha vontade. Esse povo está fora do meu querer. Quem é você? Você tem uma bagagem espiritual igual a de Moisés? Você fala com Deus face a face, como qualquer pessoa fala ao seu amigo? Você tem uma bagagem igual a do profeta de Samuel? Se você tiver, Deus não vai te ouvir, porque aqui na Bíblia Deus não ouviria nem mesmo eles. E provavelmente nós não tenhamos a mesma bagagem espiritual. Então se Deus não ouviria eles, muito menos eu e você. Então não é mais inteligente da nossa parte falar com Deus dizendo: Deus, revela ao meu coração o que o Senhor quer com essa alma e me ensina a orar da forma correta. E eu te digo que se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender qual é a vontade de Deus para com aquela alma.
E não vai precisar Deus bradar do alto céus com um trovão e com um fogo. Não vai precisar. Você lê a Bíblia, a palavra de Deus está aqui, ó. E o Senhor Deus nos ensina o que Ele quer para com cada alma, e é salvação. Ninguém leva ninguém para o céu. Este é o tema da mensagem. Você não vai conseguir levar Beltrano Ciclano, fulano Beltrano Ciclano para o céu. Não é assim que funciona. A Bíblia não ensina isso. Você vai interceder, você vai instruir, você vai pregar. Quem vai levar essa pessoa para o céu é ela mesma, com as suas ações diante de Deus. É óbvio que espiritualmente falando, quem leva é Deus, é o Espírito Santo e tal. E o ser humano, ele não tem nada nele, nem nenhum mérito, né, que faça ele ir para o céu. Mas são as suas decisões que vão permitir ele entrar no céu ou não. Então faz a sua parte como igreja. Sim, faz a sua parte. Mas se lembre, filho de crente não é crentinho. Precisa se converter e aceitar a Cristo. Precisa mudar de vida também. Então não é porque ele está debaixo do seu joelho, porque ela está debaixo dos seus joelhos, que ele está salvo, ou ela está salva, não. Precisa se arrepender e se converter e aceitar a Cristo. E para que isso ocorra, muitas das vezes, eu digo, muitas das vezes, é necessário uma dor, é necessário um problema, é necessário uma dificuldade. Ah, mas fulano de tal é tão bonzinho, tem Jesus? Não, então não tem nada. Se não tem Jesus, não tem nada. Jesus, ele é tudo. Ah, mas ele não fuma, ele não bebe, ele não faz isso nem aquilo outro. Mas tem Jesus? Não, então não vale nada. Sem Jesus, não tem nada. Precisa ter Cristo Jesus na sua vida. Ah, mas ele dá até o dinheiro para levar na igreja. Mas ele participa do sangue de Cristo e do corpo? Não tem parte comigo, Jesus disse. Quem não tem parte no corpo e no sangue não tem parte comigo. Ah, mas ele é bonzinho demais. Isso não muda. Tem que ter Jesus, tem que se arrepender, tem que se converter, tem que buscar a Cristo, tem que estar enquadrado na palavra, tem que buscar a Deus. Então a conversão, ela não pode ocorrer em parte na minha vida, ela tem que ser por inteiro. Eu não posso ser convertido só em uma parte, onde todas as pessoas à minha volta olham para mim e falam, ali está um santo. Não é só nisso, mas mais ainda, principalmente diante de Deus. A minha interioridade exposta às claras, diante dos olhos do Senhor, sempre lutando contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, sempre tentando buscar mais e mais dele. Os pecados vão vir, a carne ela vai vir, você vai errar muitas vezes, você vai pecar muitas vezes, você vai chorar e muitas vezes vai sentir vergonha, vai ter momentos que você vai entrar na igreja falando com Deus, não revela eu na igreja não usa aquele irmão não me revela não, porque a vergonha do pecado, ela é existente no ser humano, sim, em todo mundo, mas nós temos o sangue de Cristo, que nos conduz novamente à presença de Deus. Então nós nos prostramos diante dele, dizendo, Senhor, eu errei pela 1000ª vez, eu errei pela 50ª, 30ª, milhares de vezes, Deus, eu errei de novo, Senhor, mas eu estou aqui, porque eu quero o sangue da aliança sobre a minha vida. E então o Senhor Jesus, que João diz, é o nosso advogado, ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, e diante de nós, nos defendendo ali. E o que ele usa para isso? É o sangue dele, que nos purifica de todo pecado. Bendito, exaltado seja Deus. Então todas as vezes que Deus olha para você, se você estiver arrependido diante dele, ele não vai olhar para o seu pecado, mas para o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz sobre a sua vida. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia, oh, glórias a Deus. Não é isso que a Bíblia diz, né? Que o nosso nome está gravado nas mãos de Deus, na palma dele. É a marca da cruz. A marca da cruz ainda está em Jesus. Ele tem um corpo glorificado, ele é Deus, mas as marcas ainda estão lá. Ele se lembra de você em todo momento, ele não se esquece. Primeiro porque ele é Deus, e segundo porque as marcas estão lá. E um detalhe, aquelas marcas são eternas, elas nunca mais vai sair das palmas das mãos de Jesus Cristo,
nunca mais vai sair de lá. Elas são eternas. E tudo isso foi por quem? Por mim e por você. Por aquela pessoa que você ora e intercede e pede tanto para que Deus salve. Ninguém leva ninguém para o céu. Ezequiel 14:20. Aqui Ezequiel ele estava falando, eu acho que do povo de Israel. E olha o que Deus fala para ele, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam. Deus está dizendo, Ezequiel, o seguinte: se Noé e Daniel e Jó intercedesse por esse povo, nem mesmo os filhos deles eu livraria. E Deus continua dizendo, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua própria justiça. Foi o que eu disse. São as nossas decisões diante de Deus que nos conduz ao reino celestial. Deus está falando, se Noé, Daniel e Jó viesse aqui agora intercedendo por aquele povo, nem mesmo os filhos dele, filho de sangue, ele está falando, nem mesmo os filhos dele, eu ia livrar. Ia tudo para o inferno. É isso que Deus está falando de forma indireta. Somente Noé, Daniel e Jó se salvaria, porque as decisões deles, no sentido espiritual, diante de mim, ok, mas nem os filhos deles eles conseguiriam livrar. Você está entendendo aqui o teor da situação? Você está entendendo a gravidade da situação? Se nem Noé, se nem Daniel, se nem Jó livraria o seu próprio filho, com quem que a gente vai conseguir livrar, meu querido? Ninguém salva ninguém. Você pode pedir para Deus guardar e livrar? Pode, mas do inferno não será livrado se ela não se decidir por Cristo, não parar de voltar ao vômito como cão, não parar de se sujar como uma porca lavada. E quem diz isso é a Escritura, eu só estou reproduzindo aquilo que a Bíblia diz. Se não parar com isso, não adianta, não vai livrar do inferno. A única maneira de nós livrarmos, entre aspas, porque nós não temos esse poder, aquela alma do inferno, é trazendo ela para os caminhos de Deus. E eu volto a dizer, muitas das vezes, a maneira pelo qual Deus usa para que a pessoa volte para os caminhos dele, é através de um problema, através de uma dificuldade, através de uma dor. Ele faz isso até com a gente, que já está nos caminhos dele, sabe por quê? Para que eu e você não saia, porque ele sabe do dia de amanhã, ele sabe se você vai se desviar daqui a um ano, digamos assim. Aí ele permite uma luta terrível hoje na sua vida, um problema assim, sabe, extraordinário, assim, que te machuca, que te fere. Você olha para tudo e fala, Deus, poxa, eu estou servindo o Senhor, Pai, como que o Senhor permite uma coisa dessa? Você não entende aquilo, mas ele sabe que o ano que vem, vamos dizer assim, você estaria desviado e perderia a sua alma. Então ele permite aquela dor, e por conta daquela dor, você busca o Senhor e se firma mais nele. Aí chega o ano que vem, você está abençoado nos caminhos de Deus, preparado para o arrebatamento da igreja, se ela acontecer. Então Deus, ele sabe o que faz e como faz. E às vezes as nossas dores é o agir de Deus de forma preventiva, para que eu e você não saia dos caminhos dele. E as dores que ele vai permitir talvez na vida daquela pessoa que você intercedeu tanto, é o agir dele de forma salvífica, para trazer aquela alma para os caminhos do Senhor. Então que a partir de hoje nós possamos orar certo, colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, como dizem na Bíblia, né? Contudo que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. E nessa oração, vamos pedir para que Deus, através dessa palavra, ele possa ministrar em nós aquilo que nós precisamos, para que nós sejamos verdadeiros soldados, como cantou aqui o nosso irmão abençoado ali, soldados na presença de Deus. Não aquele soldado que fica só dormindo e cochilando, que isso aí não é soldado não, meu querido, mas aquele soldado que está ali em estado de continência, e está lutando e batalhando para o reino de Deus, lutando contra Satanás, contra o inferno, para que a alma do nosso ente querido, da nossa familiar, daquela pessoa que você tanto ama, seja salva, em nome de Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, as hóstias malignas, satânicas, né, os principados deste século.
Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa palavra. E eu te peço, Deus, para que o Senhor ministre em nosso coração esta palavra cada dia mais, de forma que nós estejamos na Tua presença, cumprindo e fazendo a Tua vontade, na oração, na intercessão, para que o Senhor salve as almas que nós apresentamos diante de Ti, para que o Senhor cumpra, Senhor, aquilo que está na Tua palavra, que é salvar aqueles que se haviam perdido, que estão perdidos, Senhor. Então eu te peço, Deus, que essa palavra em nossa alma, ela venha surtir efeito a cada dia, para que possamos estar na Tua vontade, Senhor, para que o Teu querer, ó Pai, para com os nossos que nós tanto intercedemos, de fato venha se cumprir, e o nome do Senhor acima de tudo seja glorificado em nome de Jesus, e as palmas adorem ao Senhor Jesus nessa noite.